Bom dia a todos. Bom dia. Aos que não estiveram aqui no primeiro, bom dia, né? Mas Deus abençoe cada um que está aqui. Eu estou sinceramente feliz de estar na casa de Deus, nesse lugar que muitas vezes já estive, né? No passado e algumas vezes cantei aqui. E hoje eu vou falar um pouquinho da palavra do Senhor Deus. Portanto, cantar uma melodia para crianças. Quem aqui é criança? Levanta o dedão. Olha só quantas crianças bonitas, né? Cristo disse: se não tornares igual uma criança, será o quê? Na realidade não vai herdar o reino do céu. Tá bom? Então, veja o sol. Veja o sol, quem chegou, parece com papai, parece com mamãe. Veja o sol, quem chegou, parece com papai, parece com mamãe. Veja o sol, o papai do céu nos mandou um bebê para alegrar o nosso lar. Veja o sol, quem chegou, parece com papai, parece com mamãe. Veja o sol, quem chegou, parece com papai, parece com mamãe. Veja o sol, a mamãe está feliz, o papai a sorrir, o vovô e a vovó estão a brincar. Veja o sol, quem chegou, parece com papai, parece com mamãe. Veja o sol, quem chegou, parece com papai, parece com mamãe. Veja o sol, quem chegou, parece com papai, parece com mamãe. Veja o sol. Olha que gracinha, que bonitinho. Foi o papai do céu quem mandou esse lindo bebê. Muito obrigado, papai do céu. Muito obrigado. Muito bem, graças a Deus, né? Que existem crianças maravilhosas nessa igreja, né? Tem alguns aí, né? 6, 7. Que bom. Que Deus abençoe a cada um, tá? As crianças, os papais, as mamães, os vovôs e as vovós também, né? Que Deus abençoe. Eu tenho alguma coisa a dizer hoje. Eu estava pensando em 3 coisas, né? Mas eu falei com o Papai do Céu, o que realmente o Senhor quer dizer nessa igreja? Então, não sou eu que vou dizer, não sou eu que vou falar, embora a voz pareça minha, tá? Mas até isso, uma vez eu estava cantando lá em Santa Catarina. Primeiro eu cantei no Paraná 15 dias direto, 15 noites, né? E eu estava com a voz muito ruim. E depois, quando chegou no dia, eu vim fazer uma semana de oração ali perto de Joinville, num lugar chamado Morro da Palha. E depois eu tinha que cantar na igreja central de Joinville no sábado à tarde, fazer um programa musical, né? Eu nunca fiz um programa musical aqui, não me convidaram, né? Mas eu fiz lá esse programa musical. E sinceramente, eu não tinha mais garganta, não tinha mais voz, tinha um buraco aqui dentro, olha, saindo tudo quanto era coisas assim, nem lençol dava para segurar o que estava saindo, sinceramente. E eu falei com o Papai do Céu: olha, Papai do Céu, se o Senhor realmente me trouxe, está me levando para essa igreja para louvar a Ti, então o Senhor vai fazer uma coisa. O Senhor hoje vai fazer com que o anjo que anda sempre do meu lado, cante por mim, porque eu não vou conseguir cantar. Eu sei que uma vez a irmã Ellen White fez isso também. Tinha um trio lá, era um quarteto, mas o primeiro tenor não veio naquele dia, não sei porquê, ela não explicou também, ele falhou. E aí ela disse: não, pode cantar o trio, tá? Pode cantar as vozes certinho de vocês,
que tudo vai dar certo. E quando eles estavam cantando, eles ouviram o primeiro tenor cantando do lado deles. Eles não estavam vendo, mas era o primeiro tenor, o anjo, né? Aí Ellen White falou, foi o meu anjo que cantou junto com vocês, sabe? Então, aquele dia eu cantei lá também, tá? E no final do programa, tá? Que eu fui vender alguns CDs, né? Naquele tempo tinha CD, hoje não tem mais. Tem CD por aí, mas não se vende por CD, né? Então, eu estava lá, vendendo os CDs, passou uma senhora já idosa, e chegou bem pertinho de mim e falou assim, eu vi o anjo, e ele realmente estava cantando, e ele cantou mesmo, porque a minha voz não saiu, era playback, tá? Não é que nem hoje aqui eu cantei com a minha voz, sabe? A minha voz com as minhas vozes, né? Aí então, mas lá não, eu estava no playback só tocando, mas eu ouvi a minha voz saindo lá, mas não era eu, era o próprio anjo de Deus que estava cantando ali. E ele cantou a programação toda, perfeito, e a minha voz não saiu, eu apenas balbuciava, mas ele cantava. Então, irmãos, eu quero dizer que ele canta, ele nos inspira, Deus nos inspira e nos dá esse poder, sabe? Esse privilégio de fazer coisas maravilhosas, se realmente a gente está disposto, disponível, tá? Eu sei que nós não temos muito tempo, né? Que Deus abençoe a cada um que veio, e eu quero ser breve também no assunto de hoje, tá? E por isso vamos mais uma vez agradecer a Deus. Papai do céu, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Que o Senhor nos mantenha em teu amor. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu viajei para São Paulo e fui parar lá em Itanhaém. Alguém conhece Itanhaém? Conhece? Né? Pois é, lá na beira da praia, né? E eu fui na igreja central ali de Itanhaém na quarta-feira, cantei lá, e quando foi na quinta-feira, uma irmã tinha pedido para mim levar uma fita, aquele tempo tinha fita também, né? Tinha fita ainda. Aí uma fita na casa dela na quinta-feira, e eu fui na quinta-feira levar na casa dessa irmã uma fita. Quando cheguei lá, tinha acabado de chover, né? Deu uma chuva assim, poderosa, e aí de repente eu cheguei na casa da irmã e ela pediu para entrar, bati no portão lá, eu entrei, era um portãozinho assim de tramela, esse portãozinho simples, né? De madeira. Aí entrei, quando eu passei debaixo de uma barreira de chuchu, veio a descarga de qualquer coisa lá, veio na camisa branca que eu estava usando. E era uma nódoa, sabe? Daquelas bem fervorosas. E aí, bom, eu tinha pensado em visitar, dali em diante, visitar um amigo, né? Um irmão assim, recém-convertido, mas ele estava assim, sabe aquela pessoa convertida assim, que gostava de evangelizar, de falar de Jesus, tá? E era o irmão Piu Piu, tá? E esse irmão Piu Piu, ele tinha então um empreendimento lá de coisas eletrônicas, de carro e tudo mais, e era uma pessoa bem próspera. E eu fui visitá-lo, sabe? Ele também tinha comprado as minhas fitas, tá? Naquele tempo. E chegando lá, ele falou, olha que bom que você está aqui, hoje a gente vai visitar o grupinho ali que está sendo feito aqui perto da minha casa, e então você vai jantar comigo, isso é bom, né, jantar, né? E aí então, e depois a gente vai lá. Eu fiquei pensando, puxa, como que eu vou com essa camisa, né? Assim desse jeito, eu não tinha levado no carro nem gravata, nem paletó, nem nada, para poder esconder. E aí então, aconteceu que a gente jantou e tal, entramos no meu carro, fomos, né? Chegamos lá perto da igreja, eu falei, vou deixar o carro assim fora um pouquinho da igreja, né? Para que ninguém me veja entrando, tá? Era antes, né? E aí então eu vou sentar no último banco e ficar lá bem no cantinho, para ninguém ver a minha camisa suja. Irmãos, quando eu saio do carro, eu e o Piu Piu, né?
saímos do carro, que eu venho para trazer do carro para ir para a igreja. Aí está lá, sai o irmão que era o ancião da igreja, lá da central. Aí ele sai assim com os braços assim, sabe, abertos, com um sorrisão, e falou: hoje a gente tem música nessa igreja, hoje o cantor está aqui para louvar a Deus. Eu falei: meu Deus do céu. Eu que queria ficar escondido lá no fundo do banco da igreja, lá no último banco. Agora ele chegou, eu falei: irmão, olha a situação que eu estou, camisa suja, passei ali, tá, expliquei para ele, eu não trouxe gravata, não trouxe paletó. Ele falou: não, camisa suja não canta, paletó também não canta e gravata também não canta. Você vai cantar para a gente hoje. Vai tirando essa aparelhagem, que eu sei que está aí no fundo do carro. Eu carregava sempre a aparelhagem no fundo do carro, né? Era um Fiesta assim, a aparelhagem cabia tudo certinho ali dentro, sabe? Era maravilhoso, sabe? Tudo. Aí ele falou: vai tirando aí que já vou levando para dentro da igreja. E foi levando, olha, tirei, ele foi levando mesmo. E aí eu fui montar essa aparelhagem lá e tudo mais. Ele falou: irmão, começa a cantar logo aí. Pode cantar que o pessoal vai chegando, você está cantando aí, tá? E eu fui cantando. Mas já tinha cantado, era 15 para 8. Eu já tinha cantado meia hora. E o pastor que ia pregar naquela noite lá não apareceu. Tentaram comunicar com ele, não houve comunicação, não houve atendimento, e ele não apareceu. Aí, bom, irmão, você já cantou meia hora, né? E vai continuar então, porque o pastor não veio, então vamos orar aqui. Orou, e o irmão então faz o que quiser. Falei: tá bom. E aí de repente, eu falei, depois da oração, eu pensei assim: o que eu tenho que falar aqui, Papai do Céu? E aí eu falei, aí abri a Bíblia, né? Abri a Bíblia e de repente a Bíblia abriu em São Mateus 22, tá? E eu fiquei com a Bíblia assim, meio mexendo para lá e para cá. Falei: Papai do Céu, mas isso aqui não pregar numa igreja nova, que está começando, um grupinho, isso não vai ser legal. Mas o Espírito Santo foi tão forte e falou: é isso que você vai pregar hoje aqui. E, irmãos, e aí eu comecei então a pregar ler aqui o que estava escrito aqui, né? Aqui na 22, Mateus 22, 34 em diante, tá? Até o 40. E aí eu comecei aqui, né? Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois dependem toda a lei e os profetas. Aí eu perguntei à igreja: vocês acham que isso é novo? Isso é uma novidade? Dizem aí que o Novo Testamento é só o Novo Testamento que é novo. E que isso aqui é a única coisa que muitos dizem que tem que guardar e tal, e que o Velho Testamento já foi abolido. Aí, meus irmãos, eu fiz uma pergunta assim, eu falei: vamos ver isso aqui, se tem lá se Jesus estava falando uma coisa nova, ou se é uma coisa já antiga, uma coisa que realmente os profetas falaram. Aí eu voltei lá em Deuteronômio, né? 6, verso 5, tá? E eu li assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então isso era novo? Jesus estava dizendo novidade? Não, ele estava dizendo o quê? O que já estava escrito. Foi o que ele tinha falado para Satanás: está escrito, tá? Mas aqui é diferente. Jesus ali estava falando de uma coisa que estava escrita, e que na realidade ele não estava falando novidade. Ele estava falando uma coisa que estava escrita, lá que Moisés escreveu.
Será que Moisés escreveu isso à toa? Foi por ele mesmo? Olha, tudo foi inspirado, né? Como está escrito, toda a escritura é inspirada por Deus, não é mesmo? É para redarguir, para ensinar, para corrigir, tá? Em espírito e verdade, tá? Então, e de repente, bom, esse verso então já está aqui, né? Amarás o Senhor teu Deus, né? E aí vamos lá para Levítico, né? Levítico 19, 18. E aí então está escrito dessa forma aqui, né? Come on, everybody now, tá? Então está escrito assim: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Essas coisas, irmãos, isso aqui é uma coisa tão impressionante, que quando a pessoa realmente, dessas outras igrejas, mesmo irmãos nossos, muitas vezes, não sabem disso aqui. E até muitos chegam a dizer assim, porque aqui está escrito assim, ó, né? No final do verso aqui de Mateus 22, aqui do 40, diz assim: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que 2 mandamentos são esses? Aí outra, estão dizendo por aí que resumiu. Eu já vi adventista falando isso, e com toda a classe, não, resumiu não, irmãos. Depender não é resumir. Depender não é resumir. Eu dependo do Inário. É resumir alguma coisa? Não. Não é. Resumir é uma coisa que resume. Eu resumi flores aqui, tudo bem? Beleza. Resumir as flores aqui tem vermelho e tal, são flores, tá? Mas aqui não está dizendo que resumir os mandamentos. Está dizendo que depende. Depender é uma coisa que você depende. Depende do ônibus para ir, né, trabalhar, depende de uma máquina, depende do celular para poder fazer uma filmagem, tá? Depender, tá? Alguém me pediu, falou: filma, que eu quero ver sua pregação, né? Eu prego através do celular a semana toda, mando mensagem para muita gente. Então, pediram para mim, eu falei: eu vou pregar na igreja sábado aí. Filma lá, eu quero ver, tá bom? Então, depender é uma coisa diferente de resumir, tá? A outra coisa interessante é que quando Jesus falou realmente desses mandamentos aqui, né? Depende toda a lei e os profetas. De que profetas ele estava dizendo? De Gênesis a Malaquias. Tinha uma Bíblia nova naquele dia? Tinha novo mandamento? Tinha Mateus, tinha João, tinha? Não tinha. Jesus tinha uma Bíblia que na realidade era de Gênesis a Malaquias. Quando é que surgiu o Novo Testamento, que não é novo? Tudo que está escrito aqui já estava escrito, apenas foi reforçado dizendo: olha, eu fiz isso, aconteceu o que estava dizendo lá sobre mim, lá Balaão disse, lá Isaías disse, lá Elias disse, entendeu? Todos disseram que está realmente aqui, olha, aconteceu, cumpriu-se a profecia. Então aqui veio justamente o complemento daquilo que estava escrito. Isso aqui não é Novo Testamento. O Novo Testamento é apenas o sangue de Jesus, porque o Velho Testamento era o quê? O sangue de animais. O Velho Testamento é sangue de animais. Velho Testamento, que é a assinatura que todos os dias fazia o sacrifício e era derramado sangue de animais. E o Novo Testamento agora é o quê? O sangue de Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue não é a Bíblia. Não é isso aqui, velho e novo. Não é. O velho era só sangue. E o novo é o sangue também. Só que é o sangue de Jesus derramado lá na cruz, tá? A outra coisa interessante, eu falei também sobre a lei. A lei, né? Alguém um dia chegou numa pracinha onde eu estava, né, em Cuiabá, um calor terrível, e aí de repente aconteceu que chegou o Senhor, pôs uma caixa de isopor no chão, levantou os braços para cima e falou: glória a Deus. Aí na glória me veio assim um negócio assim, sabe, comichão assim, sabe: Senhor, eu tenho que falar alguma coisa para essa pessoa?
E olha, não fui eu que falei, e não fui eu que quis falar com ele, mas o Espírito Santo abriu a minha boca e falou com ele assim, perguntou: o senhor é adventista do sétimo dia? Olha essa pergunta, jamais eu fiz essa pergunta para alguém, de mim mesmo, do meu coração. E aí eu vi esse ser humano dar uma virada assim rápida, sabe? Ele estava de costa para mim, mas virou rápido assim e fez assim, ó, quase que caiu, sabe? Ele levou um susto mesmo. E de repente ele falou assim: não, eu sou assembleiano. Bom, estou falando o que ele disse, tá? E aí então eu falei: ah, tudo bem, mas o senhor tem cara de adventista. Aí ele olhou bem para mim assim: não, mas eu sou assembleiano. E eu falei: o senhor sabe o que significa assembleia? Ele disse assim para mim, ficou me olhando assim, sabe? Não sei. Aí eu falei assim: assembleia significa um povo que está ali, assembleia legislativa, assembleia, tem vários tipos de assembleia, tá? Então, se é uma assembleia de Deus, é um povo que está ali, assembleia, tá? Aí ele falou: ah, sim. Agora o senhor quer saber o que significa adventista e do sétimo dia? Aí ele falou: então me fala. Aí eu disse para ele assim: o senhor acredita na volta de Jesus? Ele falou: acredito. Pois é, volta de Jesus quer dizer um advento, advir, ele virá, tá? Suponhamos assim, quem torce para o Flamengo é o quê? É o quê? Flamenguista. Aí eu perguntei para ele, aí ele falou assim: flamenguista, ele respondeu. E quem torce para o advento é o quê? Aí ele mesmo respondeu: adventista. Quando ele respondeu assim, ele falou: mas o sábado não, o sábado é da lei de Moisés. Eu falei: tem uma coisa então, vou falar para o senhor assim, é porque ele diz: o pastor pregou lá na igreja que a gente vive pela graça. Pela graça. Eu falei: é verdade, a gente vive pela graça. Só que tem duas leis, a lei da graça e a lei da desgraça. Ele falou: como assim? Eu falei: lei, tem duas leis. Por exemplo, o primeiro mandamento da lei de Deus diz assim: não ter outro Deus diante de mim. É a lei da graça. A lei da desgraça diz: pode ter tantos deuses quanto quiser. A lei da graça diz: não tomarás o nome de Deus em vão, né? E a lei da desgraça diz: pode tomar o nome de Deus em vão. A lei da graça diz: olha, não farás para ti imagem e escultura, mas a lei da desgraça diz: pode fazer imagem, pode adorar a imagem, tá? E a lei da graça diz: olha, lembra-te do dia de sábado para santificar, mas a lei da desgraça diz: não, guarda qualquer dia, menos esse dia, guarda domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas olha, o sábado não, a lei da desgraça. Falei para ele, né? Tá? Essa é a lei do amor de Deus, o amor a Deus, o amor de mim para com Deus, de Deus mostrando sua lei que eu estou nela, tá? Então, todos esses 4 mandamentos diz Deus, né? Não terás outro Deus, não farás para ti mais escultura, porque eu sou teu Deus, zeloso que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me amam, daqueles que me aborrecem, né? Daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, mas faço misericórdia a 1000 gerações aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, né? Então, usou antes aqui, na realidade, os que me aborrecem, né? Então, falei um pouco errado aqui, tá? Desculpa aí. É a pressa de que vocês vão almoçar daqui a pouco, tá? Porque eu sei que quando a gente está pregando na igreja, a gente não pode alavancar muito. Tem crianças que precisam ir para casa, tem idosos que precisam comer na hora certa e assim por diante. Eu não estou idoso ainda, né? Mas eu também não tenho preocupação com o almoço, se vai ser 1 hora, 2 horas da tarde, eu não tenho muita preocupação. Mas eu sei que eu tenho que preocupar com vocês, que são gente boa, né? Gente maravilhosa, tá? Então, eu nem sei que horas são, para começar. 11, 19? Graças a Deus. Então, irmãos, acontece que então ele falou o seguinte, ele olhou para mim assim,
Aí eu fui falando dos mandamentos, né? Aí falei, bom, primeira tábua, Moisés tinha 2 tábuas na mão. Uma era amor a Deus, 4 mandamentos, e a outra tábua era amor ao próximo. Aí comecei a falar para ele, bom, na lei da graça diz, honra teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E na lei da desgraça diz, desonra o seu pai, maltrata ele, cospe nele, bate nele. Na lei da graça diz assim, não adulterarás, não furtarás e tal. Eu fui falando para ele. Quando chegou no adultério, né? Aí eu falei assim, suponhamos que o senhor chega na sua casa, chega lá, de repente vê alguém saindo da sua casa, né? Meio com o olho regalado e tal, sua mulher aparece também, sabe? Com o olhão mais regalado ainda, sujeito mexendo na braguilha, falei desse jeito, sabe? E aí de repente, o que vai ser isso? Não adulterarás. Ele falou, isso é uma desgraça. Aí eu não precisei nem de contar o resto dos mandamentos. Sabe o que aconteceu? Ele disse assim, irmão, hoje eu sou um convertido. Isso não foi por acaso. Eu estou aqui porque realmente Deus me trouxe aqui. E trouxe você para falar aqui no meio da praça para mim. Eu, de sábado que vem, eu vou estar na igreja adventista do 7º dia. E aí ele me deu um abraço assim, sabe, tão caloroso assim, sabe, emocionado. E aí ele pegou a mão do menininho que estava do lado dele, filho dele, falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquele pastor não vai mais me enganar com o negócio da lei da graça. Aí ele foi despedindo de mim assim, saindo, olhou para trás e falou, sabe uma coisa? Minha esposa já está indo para a igreja adventista. E eu brigando com ela para ela não ir e tal. Mas agora eu e ela vamos seguir a Deus. Mas eu estava no início, né, lá em Itanhaém, pregando lá sobre isso aqui, tá? E mostrei isso aqui. No final, quando eu terminei a pregação, aí os irmãos falaram, você tem fita, tem CD aí? Tem sim. Ó, tá aí que a gente vai pôr ali fora, vamos vender ali. Eles pegaram as fitas, CD, tudo, foram vendendo lá fora. Aí estavam lá vendendo lá, né? E daí a pouco entrou 2 irmãos e sentaram ali no banco ali conversando, sabe? Conversando entre si. E eles falaram, irmão, a gente pode falar um pouquinho com o irmão? Ele pode. Aí eles chegaram perto de mim e falaram assim, enquanto eu arrumava ali a aparelhagem, né? Aí eles falaram assim, irmão, hoje aconteceu uma coisa aqui tão assim incrível, que sinceramente a gente viu que realmente o Espírito de Deus trabalhou de uma forma fora de série, tá? Aí ele falou, esse meu irmão aqui até hoje, ele era só um irmão carnal. De hoje em diante ele é irmão espiritual também. Ele é da igreja, ele falou da igreja, tá? Do Verbo, tá? Cristã do Brasil. E ele já tinha feito curso bíblico com o pastor, curso bíblico com o ancião, ele já tinha feito vários cursos e não tinha uma resposta. Mas hoje você mostrou aqui Jesus no Velho Testamento. E esse Jesus aqui, ele realmente abriu o coração, abriu os olhos dele. Ele falou, não, da agora em diante eu sou adventista, sabe? E eles estavam tão felizes, porque realmente ali reconheceu uma coisa simples. Mas aqui eu mostrei aqui no 22 aqui, que é depender. A outra coisa que são 2 mandamentos, 2 tábuas, tá? E aqui também no 33 de Êxodo, né? Mostrei aqui o próprio Jesus conversando aqui com o Pai, com Jesus, tá? Aqui, 33, tá aqui, 33, Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. E aí então,
Assim, é no 12, tá? 33, 12. Moisés roga a sua presença, está aqui, né? Em algumas está dizendo a sua glória, né? Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém, não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu conheça e ache graça aos teus olhos, e considere essa nação é o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: que a sua presença não vai comigo, se a sua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, e eu, o teu povo, né? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Aí tudo bem, né? Moisés estava pedindo alguma coisa, uma orientação ali, ó, o senhor vai comigo? Tá? Aí aqui no 17 em diante, ele diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor a Moisés. Bom, todo adventista sabe que essa palavra Senhor aqui maiúsculo quer dizer quem? O Filho de Deus. Aqui não tinha o nome Jesus, mas tinha o nome Yahvé, sabe? E hoje a ciência, a própria ciência, eles estudaram os cromossomos, né? As células, os neurônios, e eles estudaram e viram que tudo que você imaginar tem realmente as letras ou os números na realidade de Deus, da Trindade. Os 3 nomes na realidade: Pai, Filho e Espírito Santo, porque tudo é 3, né? Então você pega aí o átomo, por exemplo, né? O átomo é o quê? Prótons, nêutrons e elétrons. Entendeu? Tá? A água também tem, toda a formação é 3, as células nossas são 3, e tudo que você imaginar é 3, tá bom? Mas aqui, Senhor, tá? Senhor maiúsculo quer dizer Filho de Deus, tá? Yahvé. Farei também isso, disse o Senhor a Moisés. Quem que era o Senhor? Jesus. Mas aqui mais adiante a gente vai entender isso plenamente. Farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés estava dizendo para ele, mas ele estava dizendo para quem? O próprio Jesus estava dizendo para o Pai. Quer ver como você vai entender isso aqui melhor? Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E aí disse mais o Senhor. Quem que estava dizendo ali? O Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, vem aqui, Moisés, vem aqui, tá? E tu estarás sobre a penha, sobre uma pedra, né? Penha, tá? Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda, né? Uma fenda, tá? E da penha, uma fenda da pedra, e com a mão te cobrirei, tá? Cobrirei. Esse cobrir aqui quer dizer páscoa, cobrir, tá? Então, cobrirei, até que eu tenha passado. Se você ler assim direto isso aqui, você vai entender uma coisa. Mas se você ler aqui, reparando as vírgulas e as respostas, você vai entender outra coisa. Eu estava no Rio de Janeiro, e um dia eu pensei: poxa, mas como que eu vou pregar Jesus no Velho Testamento, assim, de uma forma assim, que as pessoas vão compreender plenamente? E aí dentro do trem, não vou contar toda a história, aconteceu uma coisa assim, de ver uma pessoa no meio de uma multidão, porque o trem estava cheio, sabe? Trem da manhã e trem da tarde lá é cheio, é lotado, tá? É satisfeito. E aí então vinha uma pessoa gritando lá, né? Eis que a mão de Deus não está escolhida. Vocês já viram esse verso na Bíblia? Ah, sim,
Pois é, mas ele dizia escolhida. E aí, escolhida. E aí ele falava outras coisas. Aí eu falei para o sujeito do lado, eu falei assim, mas ele está dizendo um verso aí, ele tem, vamos dizer assim, ele tem uma coisa que eu não tenho. Eu não tenho coragem de sair dentro de um trem assim, cheio de gente falando e gritando alto, né? Mas ele tem, olha, sinceramente, agora, só que ele está falando errado o verso. A mão de Deus não está encolhida, para que não possa, né, alguém pegar a mão dele, tá bom? E aí então, lá Isaías 59, né? E aí então, ele pegou, ele estava falando aí, quando eu falei para o sujeito do lado, né? Esse sujeito começou a me esculachou, dizendo, você não conhece ele, esse cara aí saiu da sarjeta, esse cara aí já foi bandido, agora ele está pregando o evangelho. Eu falei, graças a Deus por isso, só que ele está falando errado. E aí, olha, esse sujeito, a próxima estação, ele saiu do trem, com raiva, sabe? E aí, de repente, me vê assim uma luz, assim, entrou outro do meu lado, né? Aqui desse lado aqui. E aí começou a conversar comigo e tal, eu comecei a falar de uma coisa sobre, vamos dizer assim, não era eu que estava falando, mas o Espírito Santo estava falando ali. No final da viagem, não vou contar tudo, mas no final da viagem, tinha uma senhora que sempre fazia assim no meio dos outros, sabe? A cara assim e sumia, sabe? Que estava muito cheio de trem. E o trem foi esvaziando, né? Soltando nas estações, e aí aconteceu uma coisa. Quando chegou no final, quase no final dessa viagem, aquela senhora me perguntou, de que igreja você é? Eu falei, adventista do sétimo dia. Ela falou, olha, eu fui dessa igreja 2 anos. Saí, sabe por quê? Porque eu não entendia nada. Mas agora, sábado que vem, eu estarei voltando para os pés de Cristo, porque tudo que você falou aí, sinceramente, olha, me abriu o coração, me abriu os olhos, e eu estou voltando para Jesus. Sabe, irmãos, você tem que estar disposto. Se dispõe, não importa. Ah, eu não sei falar, eu não sei ir, eu não sei. Não é que você não sabe. Quem sabe é Deus. Você não sabe nada. Eu nem sabia que ia acontecer aquilo lá, sabe? Eu nem sabia que ia estar pregando dentro de um trem cheio. Mas aconteceu. Jesus, ele leva a gente aonde a gente não sabe, aonde a gente nem imagina, mas ele leva a gente, tá? Mas no restinho da história aqui, aqueles irmãos ali daquela igreja lá de Itanhaém, ele me convidaram para a casa dele, sabe? Olha, vamos lá em casa, né? A gente quer comprar um CD seu também e tal, a gente quer apresentar você para a nossa família, tá? Hoje é um dia de glória, um dia de graça, um dia de amor. É um dia que Jesus realmente nos amparou e mostrou uma coisa tão preciosa. Jesus aqui no Velho Testamento. Mas aqui, terminando aqui, então disse assim, quando você fala assim, não me poderás ver a minha face, mas quem que estava falando isso aí? Era o Pai, lá no meio da luta. Porquanto homem nenhum verá a minha face que verá. Agora diz assim, disse mais o Senhor, quem estava falando aqui? Jesus, eis aqui um lugar junto a mim, estava ali perto de Moisés, tá? Quando passar a minha glória, Jesus fala, aí o Pai responde, eu te porei, Jesus ainda continua, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, tá? Até a vírgula, tá? Se vocês estão seguindo a Bíblia aí, vocês vão ver isso aí. Aí o Pai responde aqui, até que eu tenha passado. Presta bem atenção, até que eu tenha passado. Aí já não era mais Jesus, era o Pai lá no meio da nuvem. E aí tá. Aí diz assim, depois tirando eu a mão, quem que fala aqui? Jesus. Tu me verás pelas costas. Quem que fala essa parte? O Pai. Tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Deus me ensinou isso aqui. Não foi pastor, não foi um irmão, não foi estudo bíblico, porque isso não está nem em estudo bíblico. Nem isso aqui está em estudo bíblico.
Pode pegar o estudo bíblico todinho que você não vai ver isso aqui. Dessa forma não, tá? Mas eu pedi a Deus que me mostrasse uma condição de realmente pregar para alguém a Bíblia como ela é, respeitando cada sinal, cada vírgula, cada ponto, sabe? E aí então eu descobri que eu não sabia nada, mas Jesus me ensinou. Foi Ele mesmo que me ensinou, tá? E eu já vi algum pastor assim quase pregando isso, mas não pregou, tá? Desligou o microfone porque precisa acabar. Não, tá? É porque acabou a pilha mesmo. Não, acho que era isso. Alô? Alô. É, isso mesmo, aconteceu aqui um desastre. Muito obrigado, minha irmã querida. Olha, maravilhoso. Essa água é tudo, viu? Tudo que eu precisava. Acabou mesmo. Mas vamos cantar aqui a última melodia, né? Alô? Alô? Que Deus abençoe cada um que veio aqui, né? Essa manhã. E que essa última melodia possa fazer você refletir, possa você ter refletido alguma coisa para também pregar para alguém uma verdade de uma maneira diferente, tá? Deus possa abençoar cada um de nós. Ide por toda a terra. E o Evangelho da proclamação pelo livro então virá. Olhe para os céus e veja já, tudo está mudando, como escrito está. Como diz a profecia, tudo está por certo e Ele logo virá. Ide por toda a terra, levando boas novas. Sois discípulos de Jesus, vivendo em sua luz. Ide por toda a terra, levando boas novas. Sois discípulos de Jesus, vivendo em sua luz. Sinais nas estrelas, terremotos, enchentes e fome, rumores e guerras, ricos bem mais ricos e pobres bem mais pobres, muitos sem saber o que acontecerá. Ide por toda a terra, levando boas novas. Sois discípulos de Jesus, vivendo em sua luz. Ide por toda a terra, levando boas novas. Sois discípulos de Jesus, vivendo em sua luz. Sua luz.
tua luz. Amém? Podeis levantar? Papai do céu, muito obrigado por tudo. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, é o nosso Salvador, também é o nosso Redentor. E o Senhor é o único em quem realmente devemos buscar e adorar. Sem Ti eu sei que nada podemos fazer. Nada somos, nada conseguimos, nem entender a Sua palavra realmente não conseguimos. Mas o Senhor é que nos inspira, nos dá poder, nos dá força, fé, coragem, perseverança. O Senhor abençoe essa igreja, Pai. Que essa igreja seja realmente algo maravilhoso aqui nesse lugar. Que muitos ainda possam vir a Ti antes que seja tarde demais. Que realmente possa haver um reavivamento, um regozijo em pregar a Tua palavra, em mostrar realmente que Tu és o nosso Deus e outro, Cristo realmente virá para nos buscar. Amém. Perdoa também os nossos pecados, Pai. Somos falhos, somos pecadores mesmos e dependemos totalmente de Ti. Todo ser humano no planeta depende de Ti. E só o Senhor mesmo para fazer as coisas acontecerem. Só o Senhor mesmo para fazer com que tudo possa vir de acordo com a Tua vontade. Que assim seja feito, em nome de Jesus. Agradecemos por tudo e entregamos tudo em Tuas santas mãos. Amém. 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 Amém.